Hoje eu quero falar com vocês sobre o temor e sobre a árvore da vida. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 7, diz assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, essa é uma promessa que o Senhor Jesus ele fez. Ao vencedor, darei de comer da árvore da vida. Mas o que nós precisamos vencer? Essa é a pergunta. E a primeira coisa que nós precisamos vencer é o mal. Você sabe como vencer o mal? Tem pessoas que ela está na igreja há muitos anos e ela pede oração. Pastor, me ajude em oração, porque eu não estou conseguindo vencer o mal. Eu não estou conseguindo vencer. Eu não consigo vencer o mal no meu casamento. Eu não consigo vencer o mal no meu trabalho. Eu não consigo vencer o mal da minha vida. Parece que o mal é mais forte do que Deus. E eu pergunto a você, como nós podemos vencer o mal? Você sabe? A Bíblia, ela ensina, e hoje eu vou ensinar a vocês como vencer o mal. Tem muitas pessoas que pedem oração porque ela acha que a oração vence. Não está escrito isso na Bíblia, que a oração vence o mal. A Bíblia, ela é bem clara. A única coisa que vence o mal é o que, pessoal? O bem. A Bíblia, ela diz que a única coisa que vence o mal é o bem. Você só vence o mal quando você revida com o bem. Por que muitas pessoas não conseguem vencer o mal? Porque quando ela recebe o mal, ela quer pagar o mal com o mal. Por que muitos casamentos estão destruídos? Porque a pessoa foi maltratada e ela revida com o quê? Com maus tratos. Tem muita gente que carrega dentro dela aquele ditado: comigo bateu, levou. Tem muitas pessoas que o que ela recebe, inclusive ela tem orgulho de dizer isso: o que vem, vai. Então, enquanto você viver isso, o mal continua na sua vida. A única coisa que vence o mal é o bem. É o bem. A única coisa que expulsa o mal da sua vida é o bem. Então, a Bíblia fala que nós temos que pagar ao mal com o bem. O diabo não resiste. Quando a pessoa chega na igreja, ela chega com um casamento destruído, e ela entende isso, pagar o mal com o bem, ela salva o casamento, porque o bem vence o mal. Quando ela entende no trabalho, a pagar o mal com o bem. O meu patrão é chato, o meu patrão me paga mal, o meu patrão me maltrata, mas eu vou pagar com o quê? Com o bem.
você pode ter certeza que você vai prosperar. O diabo não consegue amarrar você. Isso é na sua família, isso é em todo lugar. Quando você revida com o bem, o mal ele é amarrado. O mal ele é repreendido. Você vence o diabo quando você paga o mal com o bem. Então, a primeira coisa que nós temos que vencer é o mal. E você só vai vencer o mal fazendo o bem. Você foi maltratado por alguém? Não maltrate essa pessoa. Trate ela o quê? Bem. Uma pessoa foi grossa com você, maltratou você, desprezou você. Trate ela bem. Não pague na mesma moeda. Não pague na mesma moeda. Alguém falou mal de você, não fale mal dessa pessoa. Fale bem dessa pessoa. Vocês estão compreendendo? A pessoa foi injusta com você, seja justa com ela. Não pague o mal com o mal. O mundo está do jeito que está e o mundo aí vai piorar. Porque o mundo paga o mal com o mal. Mas quem é de Deus, paga o mal com o bem. O bem vence o mal. A única maneira de você vencer o mal é fazendo o bem. Experimente fazer isso. Quando alguém fizer mal para você, faça o bem para aquela pessoa. Você vai ver que na hora, uma energia cresce dentro de você. É o poder de Deus dentro de você. A Bíblia fala que quando nós pagamos o mal com o bem, nós juntamos brasas vivas sobre a nossa cabeça. Então, você só vence o mal fazendo o bem. Inclusive, a pessoa que ela tem mágoa é a pessoa que está desejando o mal para os outros. Toda pessoa magoada, a mágoa nada mais é do que desejar o mal da outra pessoa. A mágoa é isso. O que é a pessoa magoada? É a pessoa que quer ver o mal daquela pessoa que fez mal para ela. A pessoa se liberta da mágoa. Você quer saber se você perdoou ou não? É se você deseja aquela pessoa mal ou bem. Se você deseja ver ela mal, se deseja ver a caveira da pessoa, você ainda tem mágoa. Você só se liberta da mágoa quando você desejar o bem da pessoa. Por isso que a Bíblia ensina que nós devemos orar e abençoar os nossos inimigos. Vocês estão compreendendo, pessoal? Então você tem que vencer o mal, vencer o diabo. A única coisa que vence o mal, vence a maldade é o bem. Faça o bem. Deseja o bem. Deseja o bem. Se você revidar na mesma moeda, o mal vai ficar na sua vida. A Bíblia tem um grande exemplo de José. Você sabe que o mundo gira, né? O mundo dá voltas, não é verdade? E você sabe que a pessoa que te prejudicou é a mesma que um dia vai o quê? Te pedir ajuda e precisar de você. O mundo, ele
E José, os irmãos dele, fizeram tanto mal para José. Só que o mundo o quê? Girou. E um dia os irmãos estavam passando fome. E quando chegou para pedir ajuda no Egito, quem que eles encontraram? José. Quando José se revelou para os irmãos, falou: olha, meus irmãos, sou eu, José. Os irmãos falaram: ih, estamos lascados. José vai matar a gente. Porque os irmãos estavam acostumados a pagar o mal com o mal. Mas José falou: não, meus irmãos, eu quero o bem de vocês. Vocês fizeram mal para mim, mas Deus me fez o bem. E José abençoou os irmãos. José pagou tudo que ele sofreu: escravidão, prisão, humilhação, fome. Todo o sofrimento que José teve, ele pagou os irmãos com bem. Ele pagou com bem. E é esse o coração que nós temos que ter. É assim que você vence o mal. Você vence o mal com o bem, praticando o bem. Se você quer vencer o diabo na sua vida, pague o mal com o bem. Pague todas aquelas pessoas que falaram mal de você, te prejudicou, te humilhou, te desprezou. Pague elas com o bem. Ore por essa pessoa, peça para Deus abençoar essa pessoa. Um dia eu estava atendendo uma moça e ela falou assim: pastor, o senhor pode orar pela minha chefe? Eu falei: claro, vamos orar junto. Eu falei: ora comigo. Meu Deus, abençoe a chefe dela, prospera, dá sabedoria, dá saúde. Ela: não, pastor, mas não é esse tipo de oração que eu quero. Eu falei: você quer uma oração ou você quer uma macumba? Eu estou achando que você está querendo uma macumba. Você está no lugar errado. Porque tem gente que pede oração pelo chefe, mas quer uma macumba. Quer que um raio caia na cabeça da pessoa. Não, mas é porque a minha chefe pega no meu pé, ela fica me cobrando, ela é chata comigo, ela me prejudicou. Se você quer ser abençoado, pague o mal com o bem. Nós temos que ter esse coração. Ore pelos seus inimigos, abençoe eles. Nós temos que limpar o nosso coração. Vocês entenderam, pessoal? Então, não deixe o mal na sua vida. Não deixe o mal ter lugar na sua vida. Vença o mal com o bem. Não tem oração, a única coisa que vence o mal é o bem. Entenderam? A segunda coisa que nós precisamos vencer é a nossa carne. Nós temos que vencer as nossas emoções. Às vezes a pessoa, ela deixa a emoção falar mais alto. Ela deixa o coração mandar na vida dela. Nós não podemos ser governados pelo coração. Nós temos que ser governados pelo Espírito. Então você precisa vencer a sua carne, vencer os seus desejos. Um viciado, o desejo dele é mais forte do que ele. Nenhum viciado consegue parar. O desejo dele sempre é mais forte. Você que tem um familiar viciado, você sabe disso. Ele fala que vai parar e não. Você fala assim: oh, você tem que ter força de vontade. Não adianta. A única maneira de um viciado se libertar, ele aprender a governar suas emoções.
E nós só conseguimos governar nossas emoções quando nós nos entregamos ao Espírito Santo. Você tem que pedir: Espírito Santo, governe a minha vida. Nós temos que dominar as nossas emoções. A terceira coisa que nós precisamos vencer é o pecado. O pecado não pode dominar você. O pecado não pode ser mais forte do que você. E hoje eu quero ensinar você a vencer o pecado. Como que você vence o pecado? Aqui, ó, na mente. O pecado, antes dele se manifestar na sua vida, primeiro vem um pensamento pecaminoso. Se você conseguir vencer o pecado aqui, olha, não vou fazer. Se você repreende o pecado na sua mente, você consegue se dominar. A pessoa só cai no pecado quando ela dá vazão aos pensamentos pecaminosos. Quando ela fica alimentando pensamentos pecaminosos. Você tem que repreender. Você vence o pecado aqui, olha. Você não pode impedir. Às vezes você está de bobeira, vem um pensamento o quê? Pecaminoso. Vem um pensamento pecaminoso. Você tem que repreender. Tem hora que você tem que expulsar aquele pensamento antes que ele vire um pecado na sua vida. A pessoa que caiu no pecado, a pessoa que mentiu, primeiro ela ficou maquinando o quê? A mentira. Não é verdade? Ela ficou maquinando. Então você tem que vencer o pecado na sua mente. E por último, nós temos que vencer a frieza espiritual. A Bíblia fala que no final dos tempos haverá uma apostasia muito grande. Que por aumentar o pecado, muitos iriam que se esfriar. E nós temos visto as pessoas se esfriando na fé. Hoje, quase a gente não vê pessoas na igreja orando com fervor. Hoje a gente quase não vê pessoas chorando na hora da busca, se derramando. Muitas pessoas estão esfriando na fé. Então, nós temos que lutar contra essa frieza espiritual. O diabo, ele tem implantado a palavra no meio da igreja. Hoje, tem espalhado a questão da graça. Hoje tem pessoas que estão dentro da igreja que dizem assim: eu posso pecar, Deus perdoa, Deus me entende. A pessoa acha que ela pode viver pecando, que Deus vai perdoar tudo. É isso que está escrito na Bíblia, pessoal. A Bíblia fala que todo aquele que vive no pecado vai para onde? Vai ser condenado ao inferno. Mas o diabo tem colocado isso na cabeça das pessoas, que ela pode viver no pecado porque Deus perdoa. O diabo tem colocado na cabeça das pessoas que não precisa ela ser fiel a Deus. Tem pessoas na igreja que ela diz assim: olha, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso sacrificar, Jesus sacrificou por mim, hoje a gente vive na graça. Não, esse negócio de dízimo aí eu não preciso não. Mas a Bíblia fala que quando a pessoa toca no dízimo, ela está roubando a quem? E você acha que no céu vai entrar alguém que rouba a Deus? Você acha que no céu vai ter uma pessoa que rouba a Deus? Porque dízimo não é uma questão de ajudar a igreja.
Dízimo é uma questão de fidelidade a quem, pessoal? A Deus. Então muitas pessoas estão se esfriando. Elas vão parando de orar, vão parando de ser fiel a Deus. Pessoas que estão enganadas, estão sendo enganadas pela super graça. Cuidado. Às vezes você está se esfriando, não é mais o mesmo. Você já não consegue mais ser fiel a Deus, orar, e você não está percebendo. Mas ainda dá tempo de você se voltar para Deus. Ainda dá tempo de você se aquecer novamente. Amém, pessoal? Então, ao que vencer, em Apocalipse tem 7 cartas. E nós estamos falando hoje sobre a segunda carta. E toda carta tem uma promessa aos vencedores. Semana passada nós falamos que aos vencedores serão vestidos com vestes brancas. E a segunda carta de hoje fala: ao vencedor darei de comer da árvore da vida. Ao vencedor, aquele que conseguir vencer. Você tem que vencer o mal, você tem que vencer a si mesmo, você tem que vencer o pecado, e você tem que vencer essa frieza espiritual. Porque se você se deixar esfriar, a sua alma está correndo risco, a sua salvação está em jogo. E o que eu estou falando aqui hoje é para abrir os seus olhos. Muitas pessoas estão indo por esse caminho do esfriamento. Volte. Inclusive, essa segunda carta, o Senhor Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso, que a igreja tinha muito trabalho, não suportava os maus, mas o Senhor Jesus: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, muitos estão abandonando o primeiro amor, os fundamentos do Evangelho. Cuidado. Hoje, pessoal, tem várias doutrinas, vários tipos de evangelho sendo pregado. Mas não acredite no que você ouve de um, de outro. Até aqui na igreja, o que eu prego para você, confirma na Bíblia. Amém? Confirma na Bíblia. A Bíblia fala: aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Nós temos que vencer todos os dias tudo isso que eu estou falando para vocês. Guarde a sua salvação. Fiquem de pé.